Oi, gente! Estamos aqui gravando mais uma sessão de perguntas e respostas. Hoje respondendo a pergunta da Júlia. A Júlia quer saber quanto tempo dura o efeito da ayahuasca durante um ritual e se caso a gente passar mal ou se arrepender, se existe alguma manobra para reverter esse processo. Bom, é de extrema importância a pessoa realmente estar informada do que pode acontecer durante um ritual com a ayahuasca, tá? Porque depois que você bebe o chá, se caso você realmente entrar na força, é muito complicado, porque não tem o que fazer, né? Daí depois já era. Então, é importante sim você saber que pode rolar um processo de catarse, entendeu? Que pode rolar um mal-estar, você vai ficar com medo de perder o controle, entendeu? Essas coisas, essas informações são muito importantes para caso na hora acontecer isso, você saber mais ou menos como lidar. Porque assim, às vezes a força vem tão forte que, cara, você pode abrir o olho, você pode respirar, que não vai passar, né? Você pode ter miração de olho aberto, tem pessoas que às vezes chegam até a desmaiar, mas assim, não passa disso, né? Embora a gente ache e tenha certeza que vai morrer, não morre, não morre, mas é um sentimento muito estranho que você não está acostumado a passar por isso. Então, assim, a primeira reação que a gente tem é de ficar lutando, entendeu? É de resistir, é de tentar reverter esse processo, custe o que custar. Mas, cara, não tem como fazer isso, né? E ficar brigando para a força passar é besteira, é só desgaste de energia, entendeu? O seu desespero vai aumentar. Então, assim, uma dica que eu dou, se caso acontecer isso, né, vocês se arrependerem ou ficar com medo, né, do que está acontecendo, é relaxar, é se entregar à experiência, é respirar fundo, entendeu? Abre sim o olho e aceita o que está acontecendo lá no momento, né? A gente tem essa resistência muito forte, né, de não aceitar algo que a gente não está gostando, de querer sair daquilo que você está experimentando e tá desconfortável, né? Mas só que lá na ayahuasca, cara, não adianta muito você ficar brigando. Vai ser pior, você saber bem entendeu? Da bebida, saber o que tá acontecendo, né? Eu me lembro na minha primeira vez que eu comecei a ter um desconforto muito grande, né? E ver coisas que eu não tava muito gostando. E aí eu falava assim, cara, me dá alguma coisa, pelo amor de Deus, para cortar esse efeito. Eu não quero mais isso. Eu ficava falando isso, né? Porque é estranho, é diferente. São coisas que você no dia a dia assim não tá habituado a sentir, né? Então lá a tua consciência tá ampliada e tudo que acontece contigo é muito intenso, né? É muito intenso. Então dá um certo receio, ainda mais se for a sua primeira experiência. Mas o medo é normal acontecer, né? A gente realmente tem muito medo do desconhecido, né? Mas por isso que eu sempre digo, a tua vontade tem que ser muito maior do que o medo, né? Se a tua vontade não for maior que o medo, se for só apenas curiosidade, enfim, qualquer outro sentimento que não seja uma plena vontade, né? Uma plena entrega por essa busca, né? Não experimente, né? Não faça. Agora, se a sua vontade for muito maior do que o teu medo, vale a pena sim, siga essas dicas, se entregue e caso você se arrependa mesmo, né? É só você não voltar mais, mas lá durante o acontecimento o lance é relaxar, tá? Bom, agora eu trago a Ju e a Oi, Deb. pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora e eu estou muito feliz de estar aqui nessa sessão de perguntas e respostas da Vivi. Vivi, minha linda, muito obrigada por essa oportunidade. E Júlia, muito obrigada pela sua pergunta. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a primeira parte da sua pergunta no que diz respeito à duração do efeito da ayahuasca. E antes de falar da duração propriamente dita, eu gostaria de explicar de forma bem simples e resumida, tá? Como que é esse processo bioquímico que acontece enquanto a gente está sob o efeito da ayahuasca. Até para a gente entender melhor, né, o que vai estar acontecendo nessa duração, né, do efeito de quando a gente está com a consciência expandida. Nesse processo bioquímico, duas moléculas são especialmente importantes, que é a serotonina e a DMT. Ambas são produzidas pelo nosso organismo. No entanto, a enzima MAO, monoaminoxidase, ela é responsável por degradar essas moléculas. Então, quando a serotonina é produzida em excesso, essa enzima é responsável por degradar as moléculas de serotonina em excesso. E ela também metaboliza a DMT, de forma que a gente não consegue experimentar os seus efeitos psicoativos quando essa enzima está atuando. E aí o que acontece? Os alcaloides que estão presentes no cipó,
eles têm as beta-carbolinas que vão inibir a ação dessa enzima, como a armina e a armalina. Então, esses alcaloides eles vão impedir que a enzima MAO atue como geralmente acontece, né? Eles vão inibir a ação da enzima MAO, são os inibidores dessa enzima. E o que vai acontecer então com isso? Nós vamos ter uma maior disponibilidade de serotonina, porque ela não vai ser mais degradada como antes, e vamos também ter a DMT mais disponível, ainda mais porque na folha da chacrona há uma quantidade muito grande de DMT. Então a gente vai entrar em contato com essa DMT e ela não vai ser rapidamente metabolizada como geralmente acontece, de forma que ela vai conseguir chegar até os neurotransmissores, então a gente vai conseguir experimentar os seus efeitos psicoativos no tempo no tempo de duração desse efeito, né? E aí, muitos estudos já foram realizados já há bastante tempo sobre a quantidade dessas substâncias nas dosagens da ayahuasca. E com isso a gente chegou numa dosagem que é a que a gente oferece nos rituais, totalmente segura. E com essa dosagem a gente sabe que mais ou menos o tempo, né, a duração do efeito da ayahuasca é ali em torno de 4 horas e meia, que é o tempo que ocorre o ritual. Então, nesse tempo, esse processo vai estar acontecendo e a gente vai ter a disponibilidade da serotonina e da DMT para experimentar então esse estado de consciência ampliada. Então esse é o tempo médio, né? Lógico que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas é o tempo médio de duração do efeito, né? De acordo com essa dosagem que a gente oferece nos rituais, que é totalmente segura. Por isso, inclusive, que a gente incentiva, né, que as pessoas, principalmente as pessoas de primeira e segunda vez, tomem as 2 doses, porque a gente sabe justamente qual é a quantidade de ayahuasca necessária para que vocês fiquem sobre esse efeito até terminar o ritual, tá? Então é isso. Então é esse tempo de 4 horas e meia, em média, é o tempo médio para que a gente esteja nesse efeito de consciência expandida da ayahuasca. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho a sua dúvida. E um beijo, namastê! Olá, Vivi! Olá, Júlia! Tudo bem? Eu tô aqui hoje para responder a pergunta da Júlia. Júlia, com relação à duração dos efeitos do chá, depende assim muito de instituto para instituto. Por quê? Existe um estudo que determina a quantidade de ayahuasca necessária de acordo com o ritual que se vai fazer. Então, por exemplo, se você for algum dia em algum ritual do Flor de Lótus, você vai ver que os rituais têm duração de aproximadamente 4 horas e meia. Então, nós ministramos a quantidade necessária para que o estado de consciência ampliada dure durante essas 4 horas e meia. E então, depois disso, né, então é normal que vá voltando ao estado normal, né? Então que a pessoa não esteja mais nesse estado alterado de consciência. E por isso nós servimos a quantidade necessária para que dure este período. Mas, por exemplo, nós já fizemos rituais que duraram 6 horas, por exemplo, ou rituais para durar 2 horas, como, por exemplo, rituais de cachimbo que acompanham o uso de ayahuasca. Então, assim, o tempo de duração, né, depende da quantidade que você vai tomar e depende também da intenção do ritual. Então, no nosso caso, como eu disse, dura mais ou menos 4 horas e meia. Com relação a conseguir cortar o efeito, né, Júlia? Eu acho que funciona mais ou menos assim. A ayahuasca, ela amplia o seu estado de consciência, ou seja, ela não vai tirar a sua consciência. Você em nenhum momento vai perder a consciência no sentido de que você não vai saber o que está fazendo, não existe nenhum efeito, como, por exemplo, num efeito de embriaguez com álcool, né, onde você talvez perca a noção do que esteja fazendo, enfim. Então, o que vai acontecer é que sua consciência vai estar mais ampliada e isso vai abrir o seu campo para que você tenha ou não, né, visões, enfim, mirações ou até talvez entendimentos, coisas que no normal, assim, no geral, você não alcançaria. Mas existe também, assim, os sentidos ficam mais aguçados, isso também faz parte do estado ampliado de consciência. Mas é importante entender que, sim, a qualquer momento, quando você achar que, né, dependendo da experiência que você estiver passando, se for um momento muito denso ali do ritual e que você, de repente, não queira mais prosseguir naquele processo denso ali, sim, é possível você fechar, assim, mesmo com os olhos fechados ou abrir os olhos, né,
fixar talvez em algum objeto, numa fogueira, como você disse. Eu não entendi direito o que você fala com relação ao celular, mas você pode sim, né, abrir os olhos, fixar em algum objeto, alguma pessoa, respirar fundo 3 vezes e simplesmente se recordar de que tá tudo bem, né? Você só está no ritual com a ayahuasca e que a qualquer momento você pode sim sair da experiência que você estiver passando. Mas assim, só uma reflexão que eu queria trazer é que assim, né? É tão difícil para a gente conseguir entrar em contato com a ayahuasca, é tão difícil a gente conseguir receber esse chá tão sagrado, né? E você entrar nesse estado ampliado de consciência. Então, por que nós iríamos já, antes de entrar nesse estado ampliado de consciência, já pensar em como vamos fazer para sair? Né, Júlia? Então, assim, só queria trazer essa reflexão para que você pense assim, na hora em que começar o ritual, sim, é algo que você pode controlar, é algo que você pode sim, se você escolher, né, de repente não viver mais a experiência, você pode, mas assim, o meu conselho é que você de fato se entregue à experiência e que viva tudo que a ayahuasca venha trazer para você na forma mais plena possível, sempre respeitando, lógico, né, o seu guia interior e respeitando também a sua própria vontade, o seu próprio limite. Tá bom? Júlia, espero que eu tenha ajudado. Vivi, mais uma vez, super obrigada pelo convite. Bom, Júlia, Namastê. espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Como eu te falei, busque sempre informações, tenha certeza, né, do que pode acontecer para não te pegar tão assim de surpresa, né? Bom, gente, um beijo enorme no coração de vocês. Namastê.